Fala a verdade, a vida hoje é muito prática. Você trabalha aí no seu notebook, enquanto seu filho está lá brincando com o tablet e a sua mulher está lá numa videochamada com a mãe dela. Tudo uma maravilha, a não ser que o Wi-Fi caia. Aí é o caos. Mas e aí? Será que só esse sinalzinho que importa? Se tiver 3 barrinhas, tudo certo? Acho que não, hein? Você quer saber mais sobre o Wi-Fi e o que precisa fazer para ter a melhor conexão possível? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Eu vou explicar todo o básico do Wi-Fi em 4 partes e no final do vídeo eu vou deixar algumas dicas bem práticas para te ajudar. Então vamos lá! Ao contrário do que muitos pensam, o Wi-Fi não é internet sem fio, é uma rede local sem fio. E quem define os padrões de comunicação de redes é o Instituto de Engenheiro, Eletricistas e Eletrônicos, ou... E é por isso que nas especificações de qualquer aparelho com conexão à internet ou Wi-Fi, você vai encontrar alguma coisa como 802.3 no caso de internet e 802.11 no caso de Wi-Fi. E Wi-Fi também não é o nome dessa caixinha com antena aí que você tem em algum lugar na sua casa. Esse aparelho aí pode ser uma combinação de modem, roteador, switch e wireless access point. É só esse último que te dá acesso sem fio à rede. E é só ele que interessa para o vídeo de hoje. Começando então com a primeira parte. O que define a velocidade da conexão é o esquema de modulação e codificação, ou MCS, que é essa tabela aqui. Ela mostra a velocidade máxima teórica de cada índice MCS em megabits por segundo. E já deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de velocidade de conexões de rede e internet, a convenção é usar bits por segundo. Então quando você vê uma propaganda aí de internet super rápida de 100 mega, isso quer dizer 100 megabits. Agora quando a gente fala de armazenamento, a convenção é usar bytes. Então por exemplo, eu comprei um SSD com capacidade de 250 GB de armazenamento e ele tem uma velocidade de leitura de até 500 megabytes por segundo. Então não fica aí achando que a sua internet é de 100 megabytes, hein? Se a gente converter 100 megabits, a velocidade seria de 12,5 megabytes por segundo, tá bom? Então fecha parênteses aqui e vamos voltar para a tabela de MCS. Olha, fica tranquilo que tudo aqui vai acontecer de forma automática entre os seus aparelhos e essa tabela é super fácil de entender. Cada técnica de modulação ela carrega uma quantidade de informação diferente e só para facilitar o entendimento, faz de conta que elas carregam letras. Aí esse BPSK carregaria uma letra de cada vez, o QPSK 2, o 16QAM 4 letras de cada vez. E por aí vai. Essa coluna aqui de método de codificação, ela define o nível de redundância da informação. Ou seja, quantas vezes eu estou repetindo uma informação. E esse GI significa Guard Interval. Ele define o tempo de pausa entre as informações. Então vamos fazer uma analogia. Faz de conta que eu pedi um café lá no Star Coffees e o barista perguntou o meu nome. Só que estava meio cheio e a gente não estava se entendendo. Primeiro, eu tento a comunicação mais eficiente e falo Todd. Eu olho para a cara dele e percebo que ele não entendeu nada. Aí eu vou lá e troco a modulação e falo Todd. E ele ainda não me entende. Aí eu troco de novo a modulação, eu aumento a pausa e ainda falo todas as letras de forma redundante. Aí eu falo T de tatu, O de ovo, D de dado, Y de yakisoba. Aí agora sim ele entendeu. O Wi-Fi ele funciona bem parecido. Se ele não conseguir transmitir os dados, ele vai tentando uma modulação menos complexa, ele vai aumentando o intervalo entre os sinais e começa a repetir dados até que a outra ponta entenda a mensagem. E só para finalizar a tabela, essa coluna de Spatial Streams nada mais é do que a quantidade de antenas transmitindo sinais. Então, por exemplo, um celular pode ter 2 antenas
trabalhando juntas e assim dobrando a velocidade. E essa linha aqui mostrando 20 MHz, 40 MHz, etc. é referente aos canais Wi-Fi. Isso já nos leva para a segunda parte, canais e bandas. O Wi-Fi ele funciona com 3 bandas diferentes, 2,4, 5 e 6 GHz. Só que esse último aqui ele só está disponível na versão Wi-Fi 6E. Como é uma tecnologia nova, com pouca adoção, eu vou deixar ela meio de lado por enquanto. Quanto maior for a frequência, mais dados é possível transmitir. Então, por exemplo, a conexão de 5 GHz pode ser mais rápida que a de 2,4 GHz. Só que frequências menores elas conseguem atravessar objetos com mais facilidade. Então, nesse caso, um sinal de 2,4 GHz ele pode chegar mais longe do que um sinal de 5 GHz. Então aqui é um trade-off que sempre vai existir. Ou você escolhe mais velocidade e um menor alcance, ou um alcance mais longo só que com uma velocidade menor. E muitos aparelhos hoje eles são dual band, então eles trabalham com o rádio de 2,4 e de 5 GHz. A teoria é que se você configurar bem, eles trocariam de banda automaticamente, conectando no 5G sempre que possível e trocando para 2,4 GHz quando estiver mais longe. Mas o mais importante aqui é entender que para dois aparelhos conversarem, eles precisam estar na mesma banda. Cada banda ela é subdividida em canais e aqui no Brasil a de 2,4 GHz ela trabalha com 13 canais. Cada um deles tem 5 MHz de distância entre um e outro. Então olha esse exemplo aqui. A minha rede é essa Archer que está conectada no canal 1. Se você reparar aqui, o arco azul ela ocupa 2 espaços para cada lado. Se a gente somar cada um desses espaços, vai dar os 20 MHz. Agora olha esse arco cinza que é o sinal Wi-Fi do meu vizinho. Ele está usando o canal 9 e está ocupando mais 4 espaços de cada lado. Somando tudo, dá 40 MHz. É isso que a gente viu naquela tabela MCS lá. E dá para perceber que um canal mais largo, ele pode ter uma velocidade maior. Aí você me pergunta, por que então você não está fazendo igual ao seu vizinho? Essa é uma boa pergunta que já nos leva para a terceira parte, que é a mais importante. A relação de sinal-ruído. Tudo o que é informação útil é sinal e tudo que não é informação útil é ruído. Faz de conta que você está no escritório e atendeu o telefone. Ouvir a voz de quem te ligou é o que interessa, é o sinal. Só que seus colegas de trabalho estão batendo papo ali do lado e o que eles estão falando nesse momento não importa para você. Então esse seria o ruído. Aí o que você faz? Shut the fuck up! Isso mesmo. Você diminui o ruído ou aumenta o volume do telefone. Melhor ainda se você fizer os dois ao mesmo tempo. Só que um detalhe do Wi-Fi é que ele é ainda mais educado que os seus colegas de escritório. Quando um aparelho está comunicando, o outro espera. Então deixa eu dar um outro exemplo aqui. Esse arco cor-de-rosa é o Wi-Fi do meu outro vizinho. E ele está intercalando com o meu arco azul. Quando isso acontece, o meu Wi-Fi e o dele ficam revezando ali quem vai transmitir os dados daquela vez. Ou seja, a velocidade dos dois cai. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que evitar. Beleza até aqui? Então, ó, acabou a teoria, agora vamos para a prática. Então pega aí o seu celular ou notebook e baixa um aplicativo chamado Wi-Fi Analyzer. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Escolhe primeiro a opção de gráfico de canais e dá uma volta devagar aí pelos cômodos da sua casa. Espera pelo menos 1 minuto ali em cada cômodo para ele captar o sinal direitinho e vai observando ali como é que está distribuído os canais Wi-Fi. Se você mora num condomínio ou num prédio, é possível que não tenha nenhum canal totalmente livre. Então procura ali pelo menos poluído. Agora muda para a opção medidor de sinal. Isso aí está medindo o quanto você já perdeu de sinal comparado ao seu ponto de acesso Wi-Fi. Se você estivesse medindo ali o sinal logo na pontinha da antena, ele seria de 0 dBm, decibel miliwatt. Conforme você vai se afastando,
o sinal vai diminuindo e ficando mais fraco. Por isso que a escala é negativa. Agora vamos supor que você está no mesmo cômodo que o seu roteador Wi-Fi e o medidor está marcando menos 40 dBm. Aí você começa a se afastar, ele cai para menos 50 e você se afasta mais um pouquinho e ele cai para menos 60. E aí? Caiu menos 10 aqui, depois menos 10, então isso significa que o sinal está 2 vezes mais fraco? Aí que tá, dBm é uma escala logarítmica. Isso significa que a cada menos 10 dBm o sinal está 10 vezes mais fraco. Então de menos 40 para menos 50 ele está 10 vezes mais fraco. De menos 40 para menos 60 ele está 100 vezes mais fraco. E se cair de novo para menos 70, isso significa que o sinal está 1000 vezes mais fraco se comparado ao ponto onde que ele estava medindo menos 40. E por quê? Que a partir do menos 60 dBm a barrinha é verde, sinalizando que é um sinal bom. Porque é mais ou menos nesse ponto que os roteadores Wi-Fi conseguem o link com melhor índice MCS. Então o ideal é que o sinal fique verdinho nos cômodos que você mais utiliza o Wi-Fi. Beleza, feito isso, você deve ter identificado um canal bacana aí para o seu Wi-Fi. Aí para alterar o canal você precisa mexer na configuração do seu roteador. Tanto faz se você está usando o aparelho do seu provedor de internet ou se você comprou o seu próprio roteador. Dá uma olhada aí embaixo, ele deve ter um adesivo escrito um endereço de IP do tipo 192.168. Mais alguma coisa, ou algo igual esse aqui da TP-Link. Além disso, deve ter uma informação sobre nome de usuário e senha padrão de administrador. Abre o seu navegador e digita o IP na barra de endereço. Deve cair numa tela de login. É só colocar os dados ali do adesivo. Eu recomendo depois você trocar essa senha padrão, tá? Mas por enquanto, vai lá e procura as configurações de Wireless, Access Point ou Wi-Fi. Deve estar escrito alguma dessas coisas. Já deve aparecer os campos para você escolher o canal e a largura do canal. Pronto, bem fácil, né? Testa aí essa configuração por alguns dias e é bom de vez em quando você refazer essa análise se a sua conexão estiver meio ruim. E se você chegou até aqui, parabéns, você é um ninja em Wi-Fi. Vamos dar uma resumida então. A velocidade máxima do seu Wi-Fi ela depende do seu índice MCS, que é dinâmico e automático e vai se ajustando conforme a relação de sinal-ruído. O que a gente pode fazer para ajudar é escolher um canal e banda menos poluído, ou seja, diminuir o ruído, e garantir que a intensidade do sinal Wi-Fi esteja forte, ou seja, aumentar o sinal. Agora vamos para umas dicas práticas para te ajudar. Primeira dica. Tipicamente, o roteador Wi-Fi ele emite sinal para todos os lados. Então, se você posicionar num cômodo central na sua casa, é mais fácil garantir a cobertura em toda a área. Segunda dica. Aparelhos Bluetooth, monitor de bebê, micro-ondas e armário de metal causam interferência. Então, evite deixar o seu ponto Wi-Fi próximo disso. Terceira dica. Em alguns aparelhos é possível aumentar a intensidade do sinal Wi-Fi, mas isso nem sempre é uma boa ideia. Porque se você está num local bem congestionado, como por exemplo apartamentos e condomínios, se você aumentar a intensidade do seu sinal, ele vai dar interferência com mais e mais vizinhos. E lembra que eu falei que o Wi-Fi é educado e espera a sua vez para se comunicar? Então aí nesse caso você só está aumentando essa fila de espera e a velocidade da conexão cairia ainda mais. Não só a sua, mas de todos os vizinhos. Quarta dica. Se você usa o seu notebook todos os dias para trabalhar ou estudar e no mesmo cômodo, ali pertinho, uns 3 metros de distância, fica o seu ponto de acesso Wi-Fi, qual conexão você deveria utilizar? 2,4 GHz ou 5 GHz? Nenhuma das duas. Você deve comprar um cabo Ethernet de 3 metros e usar ele. E isso já ajuda a descongestionar sua rede Wi-Fi. Porque, fala a verdade, provavelmente você usa ele sempre na mesma mesa e no mesmo lugar, e se bobear você nem tira da tomada de qualquer forma. Quinta dica. Se o seu imóvel ele é muito grande ou tem muitas paredes de concreto,
talvez seja necessário algum outro aparelho para aumentar a cobertura, como por exemplo um access point, um repetidor de sinal ou até mesmo puxar um outro cabo de rede. Mas isso vai ficar para outro vídeo, então se inscreve aí no canal para não perder. Bom gente, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenha te ajudado. Se você curtiu, não esquece de apoiar o canal, deixa seu like aí e se inscreve no canal para mais Tech Todd. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.